Muito bom dia a todos. Uma sexta-feira tão besimcha, tão alegre. E vamos fechar uma semana que trabalhamos tanto como perdoar, como ser perdoado, como se arrepender perante uma outra pessoa, perante nosso semelhante. Semana que vem, se Deus quiser, vamos passar para a etapa número 2. A nossa relação com Deus. Mas isso vai ser como pedir perdão para Deus e como que Deus nos perdoa. Isso semana que vem. Mas hoje vamos terminar um assunto importantíssimo. Perdão e amor, mas antes. O dia em que o perdão nasceu. Quando começou o perdão? Eu sei que já falamos um pouco sobre isso, mas o assunto é tão importante que vale a pena voltar um pouco. Há momentos raros e especiais em que o mundo muda e nasce uma nova possibilidade. O before and after são totalmente diferentes. A mudança que acontece é como que nasce uma nova possibilidade. É totalmente diferente. O depois e antes são muito, muito distantes. Por exemplo, vamos pegar um exemplo que todos usam. Quando os irmãos Wright, no ano 1903, fizeram o primeiro voo feito pelo homem. Hoje é tão comum entrar num jet Boeing e vamos para os Estados Unidos, qualquer outro lugar, mas naquele tempo, quando fizeram o primeiro voo feito pelo homem, isso foi uma mudança de paradigma total. Ou no ano 1969, quando o Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na Lua. Eu lembro daquela data. Era tão exciting. O primeiro homem pisando na Lua. Ou em quase 6.000 anos atrás, alguém descobriu que as marcas feitas no barro, com bastão, podiam, quando o barro secava, tornar-se signos permanentes, e assim nasceu a escrita e a civilização. Todos incidentes que mudaram o mundo. Mas nós não somos aqui hoje para mencionar esses tipos de estatística. O que nos interessa é que existe um momento na Torá, na Bíblia, que sem dúvida teve uma influência maior no curso da história de qualquer um dos itens que mencionamos acima. Ou seja, um incidente que a Torá menciona. Um momento que teve a maior influência que podemos imaginar. E qual que é esse momento? Quando José finalmente revela a sua identidade a seus irmãos. E quando eles estão em silêncio, em um estado de choque, continua dizendo estas palavras. Está tudo quieto. José fala para seus irmãos, após dias tão turbulentos, pediu para todo mundo sair. Ficou ele e seus irmãos. Ele fala, eu sou vosso irmão Yosef, José que vocês venderam para o Egito. Eu sou seu irmão José que vocês venderam para o Egito. E agora, diz José, não fiquem angustiados e não fiquem bravos com vocês mesmos, consigo. Mesmo pelo fato que vocês me venderam. Porque foi para salvar vidas que Deus me enviou aqui antes de vocês. Já faz 2 anos que há fome na terra e pelos próximos 5 anos não haverá colheita. Mas Deus me enviou à sua frente
para preservar para vocês um remanescente na terra e salvar suas vidas por uma grande libertação. Então, não foram vocês que me enviaram aqui, mas foi Deus. Quando eu era criança, estudando isso, eu chorava. Uau! Imagina! José se revela para seus irmãos e fala para eles: eu sou José, seu irmão que vocês venderam. São 22 anos. O que se imagina ia ser depois? Olha o que vocês fizeram comigo. Olha quanta agonia vocês fizeram. Mas José não diz nada disso. Ele revela a sua identidade e em seguida ele fala para não ficar angustiados ou bravos com eles mesmos. Se culpar, não se culpam. Isso foi tudo um plano de Deus. Não foram vocês que me venderam. Quem fez tudo isso aqui é Deus. Uau, que emoção. Que grandeza. Este é o primeiro momento registrado na história em que um ser humano perdoa outro. Antes disso, nós não encontramos nenhum exemplo do perdão. José perdoando seus irmãos. E logo vamos ver que perdoar e ser perdoado é a maior mudança que poderia ser no ser humano. Quem estuda a Bíblia poderia talvez pensar que Deus tinha perdoado antes. Mas no sentido claro no texto, nós não encontramos as palavras perdão. Será que Deus perdoou Adão e Eva? Deus perdoou Caim após ele matar Abel? Provavelmente não. Ele pode ter diminuído sua punição. Pode ser que Deus deu um grande desconto para eles, para não ser punido. Adão e Eva não morreram imediatamente. Tiveram uma vida. Deus colocou uma marca na testa do Caim para protegê-lo ser morto por outra pessoa que gostaria de se vingar com ele. Mas diminuir a pena ou até abrir mão da punição, jamais que isso é perdão. Deus não perdoa a geração do dilúvio ou os construtores do Torre do Babel, ou ainda os pecadores do Sodoma e Gomorra. Não foram perdoados. É interessante que quando Abraão implora para Deus pelo povo do Sodoma, ele não pede a Deus para perdoar. Seu argumento é diferente. Ele diz: talvez haja pessoas inocentes lá. Se não vai para Deus castigar os inocentes junto com os culpados. Ainda mais, Abraão fala: talvez em mérito dos inocentes vamos salvar os outros. Mas isso é muito diferente de pedir para Deus perdoar os outros. Abraão não pede para perdoar os outros. Mas aqui nesse caso do José e seus irmãos, José perdoa. Realmente é a primeira vez na história onde que a palavra perdoar encontramos. Encontramos um incidente ligado com José com seus irmãos que nos demonstra a importância do perdão. Após a morte de seu pai Jacó, os irmãos chegam a José temendo agora, que ele agora se vingue. Apesar que ele falou aquela declaração, falar, quem sabe se isso realmente é verdade. Os irmãos querem ouvir a palavra que eles foram perdoados. E como que aconteceu esse segundo encontro com José sobre esse assunto? Eles enviaram uma mensagem a José dizendo: seu pai, aliás, é nosso pai,
deixou estas instruções antes de morrer. Eis o que você deve dizer a José. Peça-lhe que perdoe seus irmãos pelos pecados e pelos erros que cometeram ao tratá-lo tão mal. Agora, por favor, falam os irmãos, perdoe os pecados, perdoe, aqui eles usam a palavra, perdoe os pecados dos servos do Deus de seu pai. José, ouvindo essas palavras, chorou. José realmente quis dizer isso na primeira vez? Quando ele falou assim, José, não ficam tristes, foi o plano de Deus. Mas será que ele quis perdoar? Se ele perdoou? A pergunta mais profunda ainda. Alguém realmente perdoa aqueles que o venderam como escravo? Dá para perdoar? Os irmãos ficaram em dúvida. José chora. Por que ele chora? Porque seus irmãos não entenderam realmente o que ele quis dizer sobre esse assunto. Mas, essa vez, ele deixou claro, não te preocupe, perdoei totalmente. Perdoei totalidade. Mas logo vamos ter uma pergunta. Por que isso foi a primeira vez na história? Qual que é a dificuldade de perdoar? Que é tão raro até na Bíblia. Tem um livro fascinante de um professor de clássicos americano chamado David Constant. O livro se chama Before Forgiveness. Confesso que hoje de madrugada me dediquei a ler uma boa parte desse livro, antes de perdoar. E ele argumenta em seu livro que não havia o conceito de perdão na literatura dos antigos gregos. Os antigos gregos, que eram o berço da sabedoria daquele tempo, o conceito de perdão não existe. Há algo que muitas vezes é confundido com perdão, diz David Constant. Um conceito que se chama apaziguamento da raiva. Outra coisa, o cara se acalma, não está mais com raiva. Mas isso é longe de perdoar. Quando alguém faz mal a outra pessoa, a vítima fica com raiva e busca vingança. Obviamente, isso se torna muito perigoso para aquela pessoa que fez esse ato ruim. E ele realmente deve temer que a vítima, um dia, vai cobrar esse assunto dele e vai se vingar contra ele. Por isso, ele vai fazer tudo em seu poder para acalmar a vítima para poder seguir em frente. Nesse caso, ele vai oferecer desculpas, vai falar, não foi eu, foi o outro, foi a outra pessoa que está me enganando, ou foi forçado, não poderia evitar, mas não foi tão grave que se fala. E lembra daquele que eu fiz para você no passado? Vai dar um monte de desculpas. No final das contas, o que ele quer? Deixa passar. No meio de toda essa conversa, ele pode até falar, olha, eu não sou realmente uma ameaça, eu não quero mal para você, confie em mim assim diante. Mas isso é muito longe do conceito de perdoar. A pessoa realmente pode se sentir em paz. Está sendo apaziguamentado. Pode ser, está em paz agora. Mas não foi perdoado. Pode até ser que a sua dignidade foi restaurada através de todas essas desculpas, mas é longe do perdão que a Torá está sugerindo. Consta no argumento que o perdão, pelo menos de sua forma mais antiga, é difícil de encontrar.
Mas ele esquece, diz Consta, que na Bíblia hebraica, se encontramos perdão, José, e o exemplo que nós vimos antes, ele também tem dificuldade de mostrar o motivo por que José perdoou. Isso já vimos alguns dias atrás, mas vamos apenas recapitular isso aqui. Toda a sequência dos eventos, desde o momento que os irmãos aparecem diante dele no Egito, levaram a eles merecer o perdão. Eles mereceram ser perdoados. Vamos voltar para ver alguns fatos da história. Primeiro, José acusa seus irmãos de um crime que eles não cometeram. Ele fala que são espiões. O que eles fizeram para serem acusados? Mas são acusados. Ele deixa todos eles presos por 3 dias. Depois ele pega um irmão, segura ele como refém, e diz que agora eles devem voltar para casa e trazer o irmão jovem. Por enquanto, Shimon, segundo irmão, está preso. Tudo isso aqui foi para voltar para aquela cena da venda dele. Ele preparou tudo. E o que acontece em seguida? José manda esconder seu cálice, os pertences do Benjamim, e ele é pego no flagrante como ladrão, e José diz para os irmãos: olha, vocês todos podem voltar, deixa teu irmão aqui. No meio, a Bíblia nos repete uma conversa entre os irmãos. Eles disseram uns aos outros: certamente merecemos ser punidos. Deus, por causa do nosso irmão José, está cobrando agora aquilo que nós nunca resolvemos. Vimos como ele ficou angustiado quando suplicou por sua vida. Mas nós não ouvimos. E por isso, agora, essa angústia está nos pegando. Eles não perceberam que José poderia entendê-los. Que ele estava usando intérprete. Acharam que ele não entende, mas José entendeu. Esse é o primeiro passo. Admitiram que erraram. E José ouviu essa declaração. Admitiram. Em seguida, José sugere para segurar Benjamim para cumprir o castigo. E Judá fala: não vai ser ele. Eu vou no lugar dele. Sou mais forte. Para servo, eu vou funcionar mais. Deixa ele voltar para o pai. Outras palavras: nunca mais vamos voltar a fazer aquele erro. Vou pagar com minha vida, mas não faço o mesmo erro. José escuta. A tshuva foi feita com sinceridade. Agora, temos uma confissão. Eles pegam uma responsabilidade, não culpa ninguém. E assumem total responsabilidade, e assumem o castigo. Tudo bem, nós vamos ficar servos. Eu vou ficar servo, diz Judá. Agora José pode perdoar, pode e deve. Porque seus irmãos, eles passaram por todas as 3 etapas do arrependimento. Admitir a culpa, a confissão e a mudança do comportamento. Primeira vez na Torá que podemos ver todos esses fatores nessa história. Perdoar pode existir somente numa cultura onde que existe arrependimento. Não dá para perdoar sem arrependimento. O que significa arrependimento? Que nós somos pessoas livres e realmente responsáveis pelas nossas atitudes. Além disso aqui, somos capazes de fazer a mudança.
Principalmente quando percebemos que aquilo que nós fizemos é errado, foi errado. Somos capazes, temos toda a capacidade de fazer a mudança. Sem dúvida, esse tipo de transformação não existia na antiga Grécia ou qualquer outra cultura daqueles tempos. Naquele tempo não tinha essa crença no ser humano que realmente ele é capaz de fazer a mudança. Por isso não houve o conceito de perdoar. Se vamos pensar bem, perdoar não é apenas mais uma ideia, a evolução de uma ideia. Transformou a situação e a realidade do ser humano. Pela primeira vez na nossa história, foi estabelecida a possibilidade que não somos forçados para seguir o passado. Mudança, sim, é possível. O futuro não foi decidido ainda. Cabe a nós. Posso fazer nosso futuro diferente do que nosso passado. Palavras importantíssimas. E quando eu perdoo, mostra que eu sou grande. Perdoar é divino. Aceita essa mudança. Humanidade mudou no dia que José perdoou seus irmãos. Quando perdoamos e quando somos merecedores de ser perdoados, nós não somos mais prisioneiros de nosso passado. Essas últimas palavras são palavras do Rabino Sachs da Inglaterra. Acho eles tão importantes. Humanidade mudou no dia que José perdoou seus irmãos. Quando nós perdoamos e quando somos merecedores de ser perdoados, nós não somos prisioneiros do passado e nem do futuro. Escolhe nós para tomar um novo rumo na vida e corrigir o passado. Maior mudança que tem. O ser humano, de certa forma, criado na imagem de Deus, é capaz de apagar o passado e criar um futuro diferente. Um bom dia para todos, um Shabbat feliz e semana que vem, uma semana de perdão e perdão com alegria. Shabbat Shalom para todos.